Minha história com marketing promocional começou há exatamente 9 anos. A minha primeira iniciativa no mercado de marketing promocional foi através do marketing olfativo. Então eu iniciei desenvolvendo essa empresa de marketing olfativo, que a proposta de valor dela era através do olfato, que é um dos sentidos mais fortes do ser humano, relacionar o olfato com a marca para criar uma identidade de marca através do olfato e também influenciar a decisão de compra através para despertar o apetite, através de diversas outras técnicas. Então eu vim parar no mundo do marketing promocional inicialmente através dessa empresa. A TM1, hoje ela possui 2 unidades de negócio. A gente tem a TM1 Live Marketing, que ela é liderada pelo Bernardo, que o foco principal são grandes eventos, grandes convenções, geração de experiências memoráveis. A gente tem projetos desafiadores e fantásticos. Em a TM1 Retail, a gente veio da execução, para executar materiais promocionais. Assim, esse foi sempre o nosso viés. Da execução de material, a gente viu que existia um gap muito grande no mercado de se criar materiais promocionais condizentes com a construção desse material. A partir desse momento a gente começou a galgar essa parte de criação, de planejamento, de estratégia, e com isso a gente trouxe todo um know-how, um conhecimento de shopper marketing para a gente entender quem que é esse shopper, para a gente entender como que ele se comporta na decisão de compra, e com isso a gente fez uma estratégia um pouco inversa. A gente veio da execução e a gente buscou a estratégia. Esse que foi o caminho que a TM1 Retail traçou. O end-to-end hoje, na estrutura da TM1 Retail, ele existe para facilitar o trabalho do trade, para facilitar o trabalho do marketing com o trade. A ideia é que se a gente tornar um ponto de contato apenas, a gente vai facilitar muito o processo, a gente vai ter uma unicidade de informação e a gente vai conseguir ser mais especialista e consistente naquele assunto. Então a nossa ideia é entender desde o início da cadeia o shopper, entender de canais, entender de design, engenharia, produção e entrega. É isso que a gente se propõe e a gente acredita muito nesse conceito. A gente começou a se especializar em algumas etapas, que a gente tem alguns processos internos aqui para entregar o nosso trabalho. A primeira delas é entender quem é o shopper. Dentro dessa disciplina a gente tem diversos produtos e diversas técnicas para a gente extrair quem que é esse shopper. Então a gente entende a árvore de decisão, como que ele toma essa decisão, a gente entende qual que é o perfil desse shopper, a gente pode fazer isso através de pesquisas, a gente pode fazer a análise de dados de desk research em internet, a gente pode contar com dados do próprio cliente, caso ele invista nisso, para a gente fazer uma discussão em cima dessa disciplina. Um outro processo nosso é entender muito de canais. Para onde que vai esse material? Para onde que ele vai ser instalado? Quais são as medidas que as redes aceitam a instalação desse material? Então entender para onde vai é essencial para que você construa uma coisa consistente, que você construa uma coisa que realmente tem coerência. Então a gente entende canais e também descobre novos canais de ponto de contato com o shopper. Novos canais de influência que podem resultar na influência de decisão de compra. Isso é uma coisa que a gente busca constantemente aqui para todos os trabalhos. A gente sabe que hoje o mundo é muito multicanal, então os locais de decisão de compra cada dia que passa são mais variados, a gente tem que ter uma cabeça muito aberta para entender exatamente quais são esses locais e onde a gente consegue influenciar a decisão de compra. Um terceiro ponto muito importante é o planejamento e a criação, que respondem a essas 2 primeiras etapas, para quem você está criando e para onde você está criando. Então a criação e o planejamento eles têm que ser muito coerentes com todas essas informações que a gente tem. Após o planejamento e criação definidos, a gente parte para a parte de engenharia, que acontece desde o nascimento da peça. A gente tem que fazer uma peça, tudo que a gente faz aqui a gente já pensa em como que ela vai ser executada, em como que ela vai ser construída. Por a gente ter a fábrica própria, a gente consegue já fazer esse link nesse momento. Então enquanto um designer já está criando, ele já está fazendo o link com a fábrica e a gente já está entrando no detalhe técnico para que aquilo ali se sustente, fique de pé, que a gente não perca tempo com isso. Na última etapa a gente vai realmente para a parte produtiva, que a gente vai colocar essas ideias de pé e a gente faz a entrega para o cliente, seja no operador logístico, em alguns casos específicos, até no ponto de venda, quando isso demanda de um caráter especial e etc.
Com isso a gente consegue ser o único ponto de contato e ter coerência desde o início da estratégia até a implementação do material, facilitando muito o trabalho do trade, o trabalho do marketing, entregando um valor muito bacana para o cliente. Essa aqui é a nossa principal proposta de valor. A gente se propõe a estar mais próximo do dia a dia do shopper, entendendo a fundo como é que é o seu comportamento e todas as atividades nascem disso. A disciplina de Shopper Market ela vem para realmente mais como uma filosofia de colocar o shopper como tema central. Essa é a ideia. A ciência por trás da compra nada mais é do que a gente entender todos os aspectos neurais, todos os aspectos que existem para que o shopper tome a decisão de compra. A gente tem várias disciplinas, vários produtos internos que a gente tenta entender isso ao máximo para que depois a gente faça todo o planejamento e criação e tenha maior assertividade para gerar intenção de compra e conversão de venda. Essa é a ideia. Isso nada mais transformar o ponto de venda em ponto de compra. Na verdade, a interpretação de que o ponto de venda agora é um ponto de compra, nada mais é do que colocar o shopper como tema central. A gente analisa ali como um ponto de compra e é onde que a gente tem que atuar e todas as estratégias e tudo que a gente faz por detrás disso vem dessa filosofia. O ser humano jamais vai deixar de ter a necessidade de tocar, sentir e de experienciar qualquer produto. Então a gente imagina muito o ponto de venda como sendo um ponto de experiência com o produto. Então é o que a gente mais aposta para os próximos anos. A TMU Retail vem defendendo a bandeira do retailment, que é unir o retail com o entretenimento com foco em geração de vendas, é a experiência com foco em geração de vendas. A gente já vem definindo isso há alguns anos e tem algumas ações que entregaram isso, que entregaram essa disciplina. A gente está entrando em algumas empresas justo pela parte estratégica. Hoje, sinceramente, a gente entra pelas empresas tanto pela parte de compras quanto pela parte de planejamento, criação e estratégia. Então, como a gente tem um formato um pouco diferente do mercado trabalhar, o mercado está começando a enxergar isso e tratando a gente da maneira que a gente se propõe a fazer. E a gente abraçou muito essa ideia de criar com cabeça de execução. A gente viu muito esse gap no mercado e é onde a gente buscou forte especialização. Criar já pensando em executar. A facilidade do nosso processo ele vem muito no fato da gente ter uma indústria própria que consegue responder todas as nossas criações. Então, quando a criação já começa a planejar, começa a sketchar, ela já está junto com a engenharia pensando como que a gente vai executar ali na ponta final. Então, o fato da gente ter a indústria que responde, que materializa as nossas criações é um processo que facilita muito o nosso trabalho. A gente iniciou com uma verticalização do processo e a gente viu que a gente não conseguia dessa forma ser especialista em cada tipo de material. Madeira, metal, plástico. E o que a gente fez? A gente buscou desenvolver indústrias especialistas em cada tipo de matéria-prima. Hoje a gente conta com 5 plantas especialistas, e cada uma delas com foco principal em cada material, uma equipe integradora que consegue integrar isso e fazer a montagem para que a gente possa ser múltiplo também, mas a gente acredita muito nessa importância de ser especialista em cada tipo de coisa que se propõe a fazer. A nossa ideia para fugir desse modelo tradicional de mercado e trazer consistência no nosso modelo é a gente ter sim multimateriais, porque o mercado exige isso, mas em cada planta nossa ela é especialista em cada área de atuação. Então quando a gente fala em marcenaria, a gente tem uma liderança que respira madeira, dorme com madeira, acorda com madeira e isso facilita muito. A gente tem um ganho de custo muito bom em cima disso, do que a gente se propõe a fazer por essa especialização de cada planta. E além disso a gente conta também com uma estrutura integradora que a gente faz a montagem dos materiais, que são multimateriais, na planta de origem. Exemplo, a gente está fazendo um material que a maior parte dele é de madeira, porém ele tem um revestimento de plástico, de impressão. Então na marcenaria, que é a indústria de base desse material, que cerca de 60%, 70% dele é feito dessa matéria-prima, a gente vai e faz a montagem desse material na marcenaria. E isso vale para todas as outras plantas, para a metalúrgica e para todas as nossas outras plantas. Essa é a ideia. A gente acredita muito que a especialização em cada tipo de material ajuda a gente a trazer muita inovação em cada tipo de matéria-prima também. Então a gente consegue acompanhar toda a evolução do mercado para determinado tipo de matéria-prima, todas as novas soluções, aplicações, e isso permite a gente entregar coisas especiais
que uma indústria talvez verticalizada e de escala não consiga fazer. Não que a gente não tenha escala, que a gente consegue produzir em larguíssima escala. Hoje a gente acabou de entregar uma produção de 20 mil displays de chão para Oral-B, para Procter. A gente está entregando agora mais de 4 mil materiais de checkout, que é uma aposta muito forte da P&G. A gente consegue absorver larga escala, mas não por isso a gente consegue ser muito profundo naquele tipo de matéria-prima e entregar muita inovação nesse tipo de material. O mercado hoje de marketing promocional, cada dia que passa, ele traz muito mais estratégia por detrás, muito mais conhecimento por detrás, muito mais complexidade por detrás. A gente vê hoje que as empresas de ponta do marketing promocional são empresas extremamente capacitadas e preparadas para atender o mercado e as necessidades de marketing das empresas. Então, quem quiser entrar no nosso mercado, realmente é uma tarefa árdua, não é brincadeira, porque hoje o buraco é mais embaixo. Realmente a gente tem que aliar toda essa parte estratégica com capacidade de execução, fazer todas essas engrenagens girar ao mesmo tempo, demanda muito profissionalismo. O que a gente sentiu na crise, que a verba saiu muito dos planos que estão longe da decisão de compra, longe do shopper, e se aproximaram mais da decisão de compra. Porque no fundo agora o que todo mundo precisa mais é entender o seu shopper para fazer vender mais. A gente, de certa forma, aproveitou um pouco essa virada do mercado para estar junto às empresas, para estar junto às nossas empresas parceiras, os nossos clientes, para tentar entregar valor para a geração de venda, para que isso de alguma forma contribua para o resultado deles. Tem um conceito que é muito forte, que é o momento zero. O momento zero é o momento onde o consumidor vai pesquisar, onde o shopper vai buscar informações daquele produto. Então, assim, acho que desde esse momento que ele tem um primeiro contato com o produto, que ele faz a pesquisa, a gente tem que estar muito atento desde esse universo online para que a gente consiga buscar esses insights e traduzir isso para toda a jornada do shopper, influenciando todos os pontos de contato e fazendo que no final a gente consiga a conversão de venda. Essa é a ideia de entender toda essa jornada. E ao final, chegar no momento da verdade e converter em venda. O momento da verdade que a gente chama é o momento no ponto de venda. O primeiro momento da verdade realmente que primeiro se faz toda essa estratégia por detrás para conseguir converter o shopper. Porém, o momento da verdade, onde toda a sua estratégia de marketing, onde todo o seu investimento foi feito para trás, conclui em transação de compra, realmente é no ponto de venda. Então ali a gente chama de momento da verdade. O número de processos que a gente vê hoje liderado por agências promo aumentou bastante. À medida que as disciplinas vão ficando mais complexas, que o shopper vai ficando mais complexo, existem diversos outros processos oriundos dessa complexidade. Por isso, antes a gente tinha poucos canais de influência de decisão. Hoje a gente tem diversos canais. Hoje a pessoa é influenciada de diversas formas e muitas vezes nem sabe aonde que ela foi influenciada para comprar um produto. Então, assim, a complexidade para a gente conseguir entender a cabeça do shopper e entender essa jornada aumentou bastante. E com isso o nosso trabalho do marketing promocional ficou muito mais complicado. Sem dúvida nenhuma, é um mundo muito mais complexo de se atuar. Eu acredito muito que para que uma compra seja bem feita, por parte das empresas, por parte das mesas de compra, deve existir um caráter técnico também, da pessoa entender o que ela está comprando. O grande problema, muitas vezes, é quando a pessoa não entende tecnicamente do que se compra e, às vezes, o critério de decisão ele pode ser errado. Existe uma diferença, se o driver é só preço, não existe qualidade, diversas outras coisas podem ficar de lado nessa decisão. A gente julga muito importante, sim, as premiações, elas reconhecem todo o nosso trabalho, todo o trabalho da nossa equipe, sem dúvida alguma. Ultimamente a gente recebeu algumas premiações dos nossos clientes, que pra gente é o melhor. A gente trabalha em prol do nosso cliente, tudo que a gente faz é em prol do nosso cliente, para melhorar o negócio do nosso cliente. Então o reconhecimento deles pra gente é o melhor reconhecimento que a gente poderia ter. É isso. Hoje a TM1 possui escritórios em Minas, em Belo Horizonte. A gente tem escritório em São Paulo, 2 unidades de escritório, uma unidade de retail e uma outra unidade de live marketing. A gente acredita muito na especialização de cada negócio, de cada equipe. E possuímos as 5 plantas em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul.